We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to earth's sorrow cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is found, God shall take away all sickness and the suffering tears we cry, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Only me. Only me. All things are only me. Only me. Only me. All things are only. Deus é o seu próprio intérprete. Our Heavenly Father, a word from you would mean more than all man at any time could do or say, because people are waiting to see you. Nosso Pai Celestial, uma palavra proveniente de Ti significaria mais do que aquilo que todos os homens pudessem fazer ou dizer em qualquer tempo, porque as pessoas estão esperando ver-te. And we thank Thee because if there is those who are under expectation, they are looking for something to happen. E nós te agradecemos porque existem aqueles que estão em expectativa, estão esperando alguma coisa acontecer. And when the people are thirsting for something, the deep call into the deep. E quando as pessoas estão sedentas por alguma coisa, o abismo chamando outro abismo, There must be a deep to respond to that call. tem que haver um abismo para responder a esse chamado. And that's why we're here tonight. E é por isso que estamos aqui hoje à noite, Because it was upon these ministers' hearts and the people to call us together to ask you for favors and blessings. porque estava no coração destes ministros e das pessoas nos reunirmos para pedir-te favores e bênçãos, Believing that you will heal the sick and save the lost and will make manifest your word. crendo que tu curarás os enfermos e salvarás os perdidos e manifestarás a tua palavra. And we pray, Heavenly Father, that you'll grant this to us as we humbly wait upon you, night after night. E rogamos, Pai Celestial, que tu concedas isto a nós enquanto humildemente esperamos em ti noite após noite.
May there be such a pouring of the Holy Spirit. Que haja um grande derramamento do Espírito Santo. And may every person be blind to anything else around them except God. E que toda pessoa esteja cega a qualquer outra coisa em torno dela, exceto a Deus. May there be such a great cry go out among the people thirsting for God till there will come a revival throughout the country here. Que haja um clamor tão grande que venha das pessoas sedentas por Deus, a ponto de um reavivamento chegar na região aqui. And every church will be packed full of people, sinners, crying out for God to have mercy and Holy Spirit healing the sick. E que cada igreja fique repleta de gente, pecadores, clamando para Deus ter misericórdia, e o Espírito Santo curando os enfermos. Making the lame to walk and raising up the dead and granting these things that's been promised in thy word. Fazendo os aleijados andar e ressuscitando os mortos e concedendo estas coisas que foram prometidas em tua palavra. Come, Lord Jesus, and fulfill thy promise. Vem, Senhor Jesus, e cumpre a tua promessa. Come to us tonight. Vem até nós hoje à noite. We believe that you are the same yesterday, today, and forever, that your promises cannot fail. Nós cremos que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, que tuas promessas não podem falhar. Both heavens and earth will fail, but your word will not fail. Tanto os céus como a terra falharão, mas a tua palavra não falhará. May our understanding be open. Que o nosso entendimento esteja aberto. May the Holy Spirit come and lay the fallow ground. Que o Espírito Santo venha e prepare o campo da lavoura. May our understanding be open to the Spirit and power of God tonight, that He might manifest His promised words through us. Que o nosso entendimento esteja aberto ao Espírito e ao poder de Deus hoje à noite. Que Ele manifeste suas prometidas palavras através de nós. For we asked it in Jesus' name, amen. Pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Now tonight, you who watch the text, let's turn in the Bible to the book of 2 Peter. Agora, hoje à noite, vocês que observam o texto, abramos a Bíblia no livro de 2 Pedro. And begin with the 15th verse, just for a way of speaking of the Scripture for a few moments. E comecemos com o versículo 15, só como meio de falarmos sobre a Escritura por alguns instantes. Moreover, I will endeavor that you may be able after my decease to have these things always in remembrance. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. For we have not followed cunningly devices, fables, when we made known unto you the power and the coming of the Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of His majesty. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. I love that. Eyewitnesses. Eu gosto demais desse nós mesmos vimos. Not some fable. Não alguma fábula. We are a witness of what we're talking about. Somos testemunhas daquilo que estamos falando. For he received from God the Father honor and glory. And there came such a voice to him from the excellent glory, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. And this voice which came from heaven we heard, when we were with him in the holy mount. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo.
We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye may do well, that you take heed as unto a light that shineth in dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Knowing this, first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. For the prophecy came not in old times by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Porque a profecia May the Lord add His blessings to the reading of His Word. que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura da sua palavra. Now, I'm going to take this for a subject. God is His own interpreter. Agora vou tomar isto como assunto. Deus é o seu próprio intérprete. We are living in a day of confusion. Estamos vivendo num dia de confusão. We're living in a day that when men and women hardly know what to do. Estamos vivendo num dia quando homens e mulheres mal sabem o que fazer. Everything seems to be in a turmoil. Tudo parece estar numa inquietação. Everything, it seems to be, there's so many different ways to look. Tudo parece ser que há tantas maneiras diferentes de pensar. That's Satan to do that. Isso é Satanás fazendo isso. Now, God cannot judge a people righteously or right unless there be some standard that He has to judge them by. Agora, Deus não pode julgar uma pessoa justamente, corretamente, a menos que haja um padrão pelo qual ele tenha que julgá-la. And the Bible says that He'll judge all men by Jesus Christ. E a Bíblia diz que ele julgará todos os homens por Jesus Cristo. And Jesus Christ is the Word. E Jesus Cristo é a palavra. St. John, the first chapter, said, Em São João, capítulo 1, ela diz: in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. And the Word was made flesh and dwelt among us. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Now all we are today is the display of His attributes. Agora, tudo o que somos hoje é a demonstração dos seus atributos. In God, first, He was not even God. God, we just call Him the Eternal One. A princípio, ele nem era Deus. Deus, nós somente o chamaríamos de o Eterno. He wasn't God because the English word God means object of worship. And there was nothing to worship Him. Ele não era Deus porque a palavra em inglês, Deus quer dizer objeto de adoração. E não havia nada para adorá-lo. So He was the Eternal One, the main fountain of all intelligence. Assim que ele era o Eterno e a principal fonte de toda inteligência. And in this fountain of all intelligence, there was not an atom, molecule, or nothing, light, nowhere, star, moon, nothing else. E nesta fonte de toda inteligência não havia átomo, molécula ou nada, luz em lugar nenhum, estrela, lua, nenhuma outra coisa. God, what we know is God, the great Spirit that was eternal, never did begin, never did end, He was there. Deus, o que conhecemos como Deus, o grande Espírito que era eterno, nunca começou, nunca terminou. Ele estava lá. And in Him was attributes. It was attributes to be God. E nele estavam atributos. Estavam atributos de ser Deus.
Then his attributes to be a father, attributes to be a son, attributes to be a savior, attributes to be a healer. Então, seus atributos de ser pai, atributos de ser filho, atributos de ser salvador, atributos de ser curador. All these attributes was in him. Todos esses atributos estavam nele. And now, these things that has unfolded since then are just his attributes being made manifest. E agora, estas coisas que têm sido desvendadas desde então são apenas seus atributos sendo manifestados. What I mean attributes was his thoughts. O que quero dizer? Atributos eram seus pensamentos. And a word is a thought expressed. E uma palavra é um pensamento expressado. And then that was in his thinking. E então isso estava em seu pensamento. And when he said, let there be, and there was. E quando ele disse, haja e houve. Let there be, and there was. Haja e houve. And now remember, you Christians were his thoughts before there was a world. E agora, lembrem-se, vocês cristãos, eram pensamentos dele antes de haver um mundo. And you are the manifestation of his thinking. E vocês são a manifestação do pensamento dele. Before there even was a world, you were in Christ. Amen. In God, in the beginning. Até mesmo antes de haver o mundo, vocês estavam em Cristo. Amém? Em Deus no princípio. That makes you then, you see, his subjects. Isso os torna, então, vejam vocês, súditos dele. And the whole thing is God himself materializing himself, tangible, so he could be handled, seen, and so forth. E o negócio todo é Deus, ele próprio materializando-se palpável, para que ele pudesse ser tocado, visto e coisas mais. And that's what God is, the whole thing. E é isso o que Deus é, a coisa toda. Then people say the interpretation. Então as pessoas dizem, a interpretação. I was speaking here not long ago in a meeting. A man said to me, he said, Brother Branham, you have the wrong interpretation. Eu estava falando aqui, não faz muito tempo, num encontro, um homem me disse, ele disse, irmão Branham, o senhor está com a interpretação errada. You don't interpret that right. O senhor não interpreta isso certo. Now we hear they go to Methodists and they say the Baptists don't interpret right. Agora ouvimos, vão a metodista e dizem, a batista não interpreta certo. The Baptists say the Pentecostals don't. A batista diz, os pentecostais não interpretam certo. The Pentecostal says that the oneness don't. A pentecostal diz que a unitária não interpreta certo. The oneness says the assemblies don't. A unitária diz, as assembleias não interpretam certo. And each one says the other one don't. E cada uma diz que a outra não interpreta certo. God is his own interpreter. Deus é seu próprio intérprete. He don't need anybody to interpret for him. Ele não precisa que ninguém interprete por ele. He does his own interpreting. Ele faz a sua própria interpretação. Who is the man that can interpret God? Quem é o homem para que possa interpretar a Deus? God is his own interpreter. Deus é o seu próprio intérprete. Now, Peter speaking here, we find out that in the beginning, when God said, let there be light. Agora, Pedro falando aqui, verificamos que no princípio, quando Deus disse, haja luz. And there was light. That's the interpretation to it. E houve luz, essa é a interpretação disso. When God said anything and it was manifested, then that's antes de haver tal coisa como luz. when he said, let there be light, light sprung into the skies. That's the interpretation. Quando ele disse, haja luz, luz surgiu nos céus. Essa é a interpretação. Nobody has to interpret that. For God said so, and there it was. Ninguém tem que interpretar isso, pois Deus assim disse e lá estava. When God speaks and it's manifested, that's the interpretation of his word. Quando Deus fala e isso é manifestado,
Essa é a interpretação da palavra dele. Why can't man see that? Porque o homem não consegue ver isso? Why don't people see that? Porque as pessoas não veem isso. God makes a promise, and God says, Quando Deus faz uma promessa e Deus diz, in the beginning, in Genesis, He allotted His word to each age as it come down from the beginning to the end. no princípio, em Gênesis, ele atribuiu a sua palavra para cada era à medida que ela vinha do princípio ao fim. And down through these ages, the church world has got all these things all mixed up with traditions and so forth. E com o passar destas eras, o mundo da igreja está com todas estas coisas inteiramente confundidas por tradições e assim por diante. And God always sends on the scene down through the Old Testament and new prophets. E Deus sempre tem enviado à cena, no decorrer do Antigo Testamento e do Novo, profetas. And the word of the Lord comes to the prophet. E a palavra do Senhor vem ao profeta. And how does it do it? E como ela o faz? It manifests the word of God. Isso manifesta a palavra de Deus. God's manifestation. That tells whether it's right or wrong. A manifestação de Deus. Isso indica se é certo ou errado. Nobody has to interpret it. The word interprets itself. Ninguém tem que interpretá-la. A palavra interpreta a si mesma. God promised it, and there it happens. Deus prometeu e eis que acontece. What good does it do to say anything else about it? De que adianta dizer outra coisa sobre ela? Who is the sinful man that would try to say, when God made a promise and God does it, that interpretation is wrong? Qual é o pecador que tentaria dizer, quando Deus faz uma promessa e Deus faz isso, que essa interpretação é errada? That's God Himself doing His own interpretation. Interpreting. Isso é o próprio Deus fazendo sua própria interpretação, interpretando. He don't need anybody to interpret Him. He interprets Himself by manifesting what He promised that He would do. Ele não precisa que ninguém o interprete. Ele interpreta a si mesmo, manifestando o que ele prometeu que faria. Oh, if the church could only see that and see the promises that's allotted for each age. Oh, se a igreja pudesse ao menos ver isso e ver as promessas que foram atribuídas para cada era. All other ages, God has sent on the scene, even down through the 7 church ages, and has manifested everything that He promised to do. Todas as outras eras, Deus enviou a cena, mesmo no decorrer das 7 eras da igreja, e manifestou tudo o que ele prometeu fazer. Everything, there's not one thing left undone. Tudo, não resta nada que não tenha sido feito. Exactly Exatamente. what He said He would do, that He did. O que ele disse que faria, isso ele fez. Because when God said back there in Isaiah, He said, a virgin shall conceive. And she did. Porque quando Deus disse lá em Isaías, ele disse, uma virgem conceberá. E ela concebeu. Now, who can interpret that? Agora, quem pode interpretar isso? God done the interpretation. Deus fez a interpretação. He said, a virgin shall conceive, and she conceived. Ele disse, uma virgem conceberá. E ela concebeu. Now, what do you... Okay, Agora, o que você está... Você não pode... nothing can be said about that, because God said she would, and she did it. Nada pode ser dito sobre isso, porque Deus disse que ela conceberia e ela concebeu. But the church was too blind then to see it. Mas a igreja estava cega demais, então, para ver isso. See, they had their own idea of it. Veja, eles tinham sua própria ideia disso. It was too different than what they was expecting. Foi diferente demais do que estavam esperando. Peter here was referring back. He said, God manifested Christ by His word. He said, this is my beloved Son. Pedro aqui estava se referindo, e ele disse, Deus manifestou Cristo pela sua palavra. Ele disse, este é meu filho amado. These believers were standing there. Esses crentes encontravam-se ali. And Christ was the manifestation of God. E Cristo foi a manifestação de Deus. He always manifests Christ by His word, because Christ is the word. Ele sempre manifestou Cristo pela sua palavra, porque Cristo é a palavra. He manifests always.
Ele sempre manifesta. When he said in the days of Noah, Quando ele disse, nos dias de Noé, Christ was in Noah. Do you believe that? Cristo estava em Noé. Vocês creem nisso? Noah said it's going to rain. Noé disse, vai chover, There will be a rain, the earth will be destroyed. haverá chuva, a terra será destruída. It rained. Choveu. That didn't need any interpretation. Isso não precisava de interpretação. It rained because God in Noah said it's going to rain. Choveu porque Deus em Noé disse, vai chover. He was a prophet. Hallelujah. And the evidence was that what he said come to pass. Ele era um profeta e a evidência foi que aquilo que ele disse ocorreu. So they don't need to interpret that. Então não preciso interpretar isso. Some of them out around said, this man don't know what he's talking about. Alguns ali podem ter dito, este homem não sabe do que está falando. But God had always promised that there be one among you who's spiritual or prophet, and what he says comes to pass, then hear it. Mas Deus tinha sempre prometido, se houver alguém no vosso meio que seja espiritual ou profeta, e o que ele diz acontecer, então ouvi isso. That's right, because it's true. Isso mesmo, porque é verdade. It must be in accordance with the word. Deve estar de acordo com a palavra. And Noah was in accordance with the word. E Noé estava de acordo com a palavra. When he prophesied it's going to rain, and it rained. Quando ele profetizou que ia chover, choveu. That didn't need any interpretation for that, because it did just that. Isso não precisou de nenhuma interpretação para tal, porque foi isso mesmo o que foi feito. Isaiah said a virgin shall conceive, and she did. Isaías disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu. Now that was awful unusual. Agora isso foi muito incomum, For see, it was many hundred years later before this virgin conceived. pois veja, foram muitas centenas de anos mais adiante antes desta virgem conceber. It was so unusual until a good man by the name of Joseph, her husband, being a just man, and was not willing to make her a public example. Foi tão incomum que um bom homem chamado José, seu marido, sendo justo e não querendo a infamar, That good man in those days, how it must have been with Joseph when he was engaged, espoused to Mary. esse bom homem naqueles dias, como deveria ter sido com José, quando estava noivo, desposado com Maria. She was espoused in that day. To break that was just same as committing adultery. Ela estava desposada. Naquele dia, violar isso era a mesma coisa que cometer adultério. And of course, to Joseph, it seemed like that Mary was trying to use him for a blockade. E, claro, para José parecia que Maria o estava usando como bloqueio, Or make him be a shield for her. Wrong. Because sure she was found to be a mother, not being married, only engaged. ou fazendo-o ser um escudo para o seu erro, porque eis que ela achava-se ser mãe, não estando casada, somente noiva. A trick like that would be stoned to death. It had to be by the law. Um truque desse seria apedrejamento à morte, tinha que ser pela lei. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you. Now, come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back. Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest.
How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine.